A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast. Segunda-feira, 15 de janeiro de 2024. Eu sou Léo Lopes e está no ar a edição número 48 do Cast News, com as principais notícias sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. No episódio da semana passada, a gente falou aqui no Cast News sobre quais as principais tendências para o podcast em 2024, e no episódio de hoje o tema continua o mesmo, só que dessa vez a análise é sobre as tendências que podem prejudicar o podcasting em 2024. Numa análise feita por vários estudiosos de podcast nos Estados Unidos, o mercado de ações continua apostando no podcast como um investimento positivo. A movimentação financeira da categoria é saudável e os empregos na área ainda têm força em comparação com outros tipos de mídia. No entanto, a podosfera nos últimos anos vem seguindo algumas tendências que, a longo prazo, podem ter um impacto negativo no mercado. O primeiro grande exemplo é a hiperprofissionalização de novos podcasts, que está colocando os produtores independentes de podcast em extinção. Se menos pessoas criarem podcasts por conta dessa barreira, a expansão da podosfera pode estacionar. Outra tendência prejudicial é a das celebridades que usam o podcast para limpar a reputação, o que aconteceu muito em 2022 e 2023, inclusive. A pessoa vai lá, faz uma besteira, depois aparece num podcast conhecido falando "quem me conhece sabe", para contornar a visão do público. E é exatamente esse comportamento que dá popularidade para uma série de mesacasts cujo único objetivo é dar palco para pessoas canceladas. E a gente já sabe bem a qualidade duvidosa desse tipo de conteúdo. E é claro, quando se fala em tendências prejudiciais, não tem como a gente não falar sobre a disseminação de fake news. Infelizmente, as plataformas de comunicação estão cada vez mais infestadas com notícias falsas, posts tendenciosos, enfim, desinformação pura. E, levando em conta que a informação é a nossa matéria-prima principal, as fake news sempre vão ser um grande perigo para o mercado. Você consegue pensar em mais alguma tendência que possa prejudicar o podcast este ano? Então, comenta nas nossas redes sociais, @castnewsbr, no Instagram e no Twitter, que eu tenho a impressão que essa discussão ainda vai longe. E segundo o relatório Consumer Report da Edison Research, o número de ouvintes de podcast vai continuar crescendo em 2024. A faixa etária em que o áudio mais vai crescer é entre os ouvintes de 12 a 34 anos. De acordo com a previsão global da Insider Intelligence, esse ano a gente vai ter aproximadamente 40 milhões de novos ouvintes de podcast em todo o mundo. Para os criadores de conteúdo, é claro que isso significa mais uma oportunidade de aumentar a audiência, mas também é um bom momento para criar novos nichos. Esse, inclusive, foi o ponto central das publicações de início de ano da Ausha. Segundo a empresa, os podcasters terão mais chance de sucesso em 2024 se focarem em um conjunto menor e mais engajado de ouvintes, dado a diversidade de assuntos que estão em alta nos últimos anos. Ainda em notícias da semana, o SoundCloud está à venda. De acordo com o site de notícias Sky News, a plataforma está programada para ser vendida ainda este ano. O valor do SoundCloud está sendo negociado em torno de $1 bilhão. Os proprietários do streaming estão explorando também a possibilidade de colocar o SoundCloud a leilão, isso depois de algumas reuniões com bancos de investimento. O streaming de músicas e podcasts foi fundado em 2007
passou por uma crise financeira em 2017 e teve uma recuperação significativa nos últimos anos sob a liderança de um novo presidente executivo. Ano passado, eles fizeram um movimento parecido com o do Spotify e demitiram uma boa parte da equipe da plataforma na intenção de balancear os lucros e as dívidas da empresa. E para eles, parece que funcionou. E se tem um mercado de áudio que, ao que tudo indica, vai crescer bastante no Brasil em 2024, é o de audiobooks. Iniciativas como as dos Estados Unidos, onde celebridades como Viola Davis, Meryl Streep e Matthew McConaughey narram audiolivros, serviram como exemplos para o Brasil, onde a tendência com certeza vai ganhar destaque a partir desse ano. Vale lembrar que os audiolivros são uma ferramenta muito importante de acessibilidade, especialmente para os consumidores cegos ou com alguma deficiência visual. Alguns especialistas apostam que a plataforma que mais vai ter sucesso em disponibilizar esses livros no Brasil vai ser a Amazon, o que faz sentido se levar em conta que a empresa foi pioneira nisso por aqui e pode atuar com a experiência de já ser uma grande biblioteca de áudio lá no exterior com a Audible, que agora também está aqui no Brasil. A qualidade do áudio é essencial num audiobook e, embora o investimento na produção seja alto, as editoras estão vendo isso como um investimento a médio e longo prazo. A Companhia das Letras, por exemplo, começou a trabalhar com audiolivros em 2018 e, atualmente, eles já têm mais de 200 títulos. Por enquanto, os audiolivros ainda são uma novidade para o público, mas entre aspas, porque a gente sabe que eles já estão aí no mercado há muito tempo. Então, nós ainda não temos informações sobre quais são os gêneros preferidos do público brasileiro ou a faixa etária que mais consome livros em áudio. A gente vai aguardar as pesquisas serem feitas no Brasil e, assim, a gente vai entender melhor qual o perfil principal do brasileiro que ouve livros. E mais, no dia 24 de janeiro vai ser realizado o primeiro evento Brand Podcast Virtual Summit, organizado pela companhia Lower Street Media. Como o nome sugere, o evento vai acontecer online, reunindo dezenas de líderes de negócios e especialistas em podcasting para discutir os podcasts corporativos ou de marca. Alguns dos assuntos que vão ser tratados no evento são estratégias para o sucesso dos podcasts de marca, ferramentas essenciais de publicidade e meios para integrar podcasts à estratégia de marketing de uma empresa em 2024. O Summit já confirmou também painéis sobre a importância do conteúdo original, compreensão do público-alvo e estratégias de crescimento de podcast. A inscrição no Brand Podcast Virtual Summit é gratuita e aberta a todos os interessados. Além disso, todos os participantes inscritos vão ter a chance de ganhar um microfone de alta qualidade e um par de fones de ouvido no valor de $500. Você pode encontrar mais informações no site oficial do evento e também na matéria completa lá no nosso portal do Cast News, em castnews.com.br. O LinkedIn Notícias publicou recentemente a sua lista Os Melhores de 2023, com várias categorias de destaques do ano passado. A lista dos melhores podcasts incluiu 12 programas e entre eles estava o podcast Introvertendo, produzido por e para pessoas autistas. O analista de marketing Emanuel Freitas elogiou o Introvertendo e disse que foi o seu favorito do ano, especialmente depois que ele mesmo recebeu um diagnóstico de autismo. O Introvertendo foi lançado em 2018 por estudantes autistas da Universidade Federal de Goiás e encerrou as suas atividades em setembro de 2023, depois de 260 episódios, mas segue sendo muito bem sucedido e lembrado pelo valor do seu conteúdo. Hoje, no Giro sobre pessoas que fazem a mídia. A atriz Fernanda Torres, que apresenta o podcast A Playlist da Minha Vida, um original Deezer, foi entrevistada no programa Roda Viva, onde o seu podcast foi elogiado tanto pelo roteiro quanto pela edição caprichada e, é claro, pela condução da Fernanda como host.
O episódio de destaque foi o que a Fernanda entrevistou o Marcelo D2. Fora esse, o podcast já conta com vários episódios publicados com entrevistas com personalidades como Marisa Monte, Pablo Vittar, Gilberto Gil, Nelson Motta, Rita Von Hunt e Drauzio Varela. Para quem não acompanha ou não está lembrado da temática, a playlist da Minha Vida é um programa de entrevistas que explora memórias de infância e adolescência dos seus convidados através da música. Depois de cada programa, as playlists dos entrevistados ficam disponíveis para serem ouvidas na íntegra na Deezer, é claro. Para os ouvintes que gostam de descobrir músicas novas ao mesmo tempo que ouve histórias de vida, vale a pena acompanhar. Sobre lançamentos. E na última semana de dezembro foi lançado o Hey Macês, um novo videocast dedicado à cultura do ballroom. Idealizado pela Luganda Malanda e pela Natasha Olubusayo, o programa apresenta histórias, fofocas e ensinamentos sobre os balls, os bailes originados em Nova York, que eram lugares onde pessoas pretas, latinas e LGBTQ+, podiam ser celebradas e promover as próprias vozes. Além de serem um pilar importante da cultura queer, os balls enaltecem a diversidade e são locais onde se fez muita política ao longo da história. Se você quiser saber mais sobre o que acontece na cena do ballroom no Brasil, o Hey Macês já está disponível nas principais plataformas, com 3 episódios publicados no feed. E a Audible lançou um novo podcast original, Discover Your Inner Astronaut. Descubra o seu astronauta interior, apresentado por Helen Sharman, a primeira astronauta britânica no espaço, e Nicole Stott, veterana da NASA, que já passou 104 dias no espaço. A série de 8 partes cria um paralelo sobre como as lições aprendidas no espaço podem influenciar a vida na Terra. Astronautas convidados como Luca Parmitano, Cady Coleman e Mike Foale compartilham histórias no início de cada episódio. As apresentadoras escolhem as suas histórias favoritas do espaço para ajudar a desenvolver habilidades e emoções cotidianas, falando de temas como trabalho em equipe, descanso, preparo físico, resiliência, isolamento e solidão. Todos os episódios estão disponíveis no aplicativo da Audible em inglês. E na nossa recomendação nacional desta semana, a indicação vai para o podcast Barulhinho Bom, lançado em 2020 pelo Instituto Trem da Vida, que oferece reflexões sobre temas interessantes para o ouvinte exercitar a mente nos seus momentos de pausa. O programa, criado pela Lídia Petinin, a Lidinha, e pela Patrícia Malinsky, começou como uma coleção pessoal de áudios para momentos difíceis, acabou evoluindo por um projeto compartilhado em grupos de WhatsApp e Telegram e depois virou podcast. Alguns dos temas que já passaram pela mesa do programa foram esperança, esforço, mudanças, o acolhimento do indesejado, muita coisa interessante. O Barulhinho Bom está disponível nas principais plataformas de podcast, onde você pode ouvir e sentir aquele quentinho no coração, que é exatamente o que as apresentadoras querem passar para os ouvintes. E essas foram as notícias desta edição de número 48 do Cast News, uma produção conjunta do Bicho de Goiaba Podcasts e da Radiofobia Podcast Multimídia, que contou com a colaboração de Andressa Isfer, Eduardo Sierra, Lana Távora, Léo Lopes, Renato Bontempo e Thiago Miro. Leia todas as notícias e assine nossa newsletter em castnews.com.br. Siga @castnewsbr nas redes sociais e entre no canal público do Cast News no Telegram em t.me/castnews_br para receber as notícias diariamente. Ajude o Cast News a crescer espalhando o link desse episódio nas suas redes sociais, assinando e avaliando o podcast com 5 estrelas no seu agregador preferido. Caso você tenha uma vaga para trabalho com podcast, sugestão de pauta, indicação de podcast ou queira anunciar a sua marca, produto ou serviço aqui no Cast News, entre em contato com a gente através do e-mail contato@castnews.com.br.
Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.